Então hoje nós vamos falar sobre 2 métodos de germinação e que vocês podem ter a certeza que se a semente tiver vigor, se a semente estiver viável, qualquer dos 2 métodos a semente vai nascer. Bom, é importante a gente ter a noção que a semente da cannabis, ela é uma estrutura bastante resistente. Então, a casca da semente, ela já permite com que ela mantenha a umidade do seu material interno e que nas condições adequadas ela possa nascer. O que a gente precisa fornecer para uma semente para que ela nasça? Em primeiro lugar, a umidade. Então hoje nós vamos falar sobre 2 métodos de germinação que são bem fáceis e que vocês podem ter a certeza que se a semente tiver vigor, se a semente estiver viável, qualquer dos 2 métodos a semente vai nascer. O primeiro método é o método do copo d'água. Então você vai pegar um copo de água mineral e você vai colocar a sua semente durante 24 a 48 horas. Você deixa esse copo em um local escuro, a uma temperatura média entre 20 e 25 graus. Você deixa esse copo com a sementinha boiando lá quietinho durante 24 horas. No dia seguinte você vai lá e olha esse copo e observa como que está a sementinha. Provavelmente ela já absorveu toda a água e já abriu e soltou uma pequena radícula, que é a pontinha da raiz. Deixando ela 24 horas na água, você repara que já começa a sair a pontinha da raiz. Uma vez que essa pontinha da raiz saiu, você deixa mais 24 horas. 1 dia e meio ela já solta a raiz. Então, em 48 horas, essa sementinha que você colocou boiando na água, provavelmente já vai ter soltado uma radículazinha de aproximadamente 1 centímetro. Você tem 2 opções. Você pode transplantar ela para uma célula de germinação do tipo GIF, ou você pode transplantar já direto para o vaso definitivo. Só lembre de uma coisa, se você transferir direto para o vaso definitivo, tome cuidado quando você for irrigar a sua plantinha. Use um pulverizador para que esse jato d'água não leve a semente para o fundo da terra. Vamos falar agora sobre o método do papel absorvente. O método do papel absorvente é um método também muito simples, em que consiste você pulverizar um papel absorvente, colocar a semente, cobre com mais 1 ou 2 camadas desse papel absorvente, pulveriza de novo. Então a gente molha, coloca umas 3, 4 camadas do papel toalha, deixa ele molhado, mas não encharcado. Você observa se aquele papel não está muito pesado e muito molhado. Se ele estiver muito molhado, você tira um pouco do excesso. Ó, essa é a textura do papel toalha molhado, ó. Não tem acúmulo embaixo, mas ele tá bem molhadinho. Coloca as sementes dentro de um recipiente plástico, pode ser um Tupperware, pode ser qualquer tipo de recipiente que você coloque essas sementes dentro. Procure um lugar com a temperatura média entre 20 e 25 graus, um lugar escuro, e deixe de 24 a 48 horas. Então, podemos dobrar, dar uma nova borrifada, garante que está bem molhado, certo? Ó. Levante o papel suavemente e observe o desenvolvimento e abertura dessas sementes. É provável que entre 24 e 48 horas ela já tenha aberto e soltado uma radícula que vai estar ali facilmente presente para que você possa transplantar. 100%. Então você pode pegar essa radícula e mais uma vez ou transplantar direto para o vaso definitivo, ou você pode transplantar para uma célula de germinação e manter dentro de um domo de umidade para que a planta consiga ter uma resistência melhor nessa fase inicial da vida. Vamos falar um pouco dos cuidados
Pós-germinação, uma vez que sua plantinha já nasceu e você já transplantou ela para o vaso definitivo ou para a célula de germinação. É muito importante que a planta receba luz, mas essa luz tem que ser uma luz fraca, uma luz de baixa intensidade. E é muito importante também a gente manter o controle da umidade do ambiente. Eu sugiro que você compre um instrumentozinho para medir a umidade e a temperatura desse local onde a sua planta está, para que você permita uma temperatura entre 20 e 25 graus e uma umidade do ar Ao redor de 70% a 75%. A umidade do ar é muito importante nesse estágio inicial da semente. Você não precisa colocar nenhum tipo de nutrição nos 10, 15 primeiros dias da planta. Então, contenha a sua ansiedade em colocar nutrição para a sua plantinha. Ela não precisa de nada nos estágios iniciais, apenas água e um solo bem arejado e com a umidade correta. Pedro, eu não consigo germinar a minha semente. O que eu faço? Nesse curso da Mil Grows, você vai aprender a arte da germinação da semente de cannabis. Você vai aprender os principais passos para garantir que a sementinha que você comprou nasça e cresça de maneira a se transformar em uma planta grande e vigorosa com as flores que você deseja. No nosso curso, esse passo a passo é descrito desde o início até o final. Você vai aprender a germinar a sua semente e nunca mais vai perder a oportunidade de concluir o seu cultivo.